A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Eu vou deixar um versículo aqui no livro de Marcos 1 e o versículo 8, Marcos capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim: Em verdade tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Glória, glória, glória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Esse contexto bíblico fala sobre João, né? João, a voz que clama no deserto, aquele homem que foi levantado por Deus para, glória a Deus, pelo espírito de Elias, a virtude de Elias, levar os judeus ao arrependimento, batizando-se na água, preparando o caminho do Senhor Jesus. Aleluia, o próprio Deus que se encarnou para salvar a humanidade. Glória a Deus. Quando ele viu, ele avistou o Senhor Jesus vindo na direção dele, ele falou as seguintes palavras: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Vamos analisar primeiro, não vou poder me estender muito nesse vídeo, está ficando grande, mas não tem como você falar completamente de texto e contexto sem uma profundidade, né, sem detalhes minuciosos, porque aí tem pessoas que têm dificuldade de compreender, tem umas que pegam logo, mas outras têm dificuldade. Então vai lá. Ele veio preparando o caminho, houve uma preparação para a vinda do Senhor, porque se o Senhor vem e pega, glória a Deus, estou supondo, né, irmãos, estou fazendo uma suposição, e pega eles todo em falta, sem um coração endurecido, com certeza, em vez de salvação, haveria, glória a Deus, o que? Repreensão e juízos devido às transgressões. Mas o fim o qual Deus se encarnou não foi para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Como ele veio batizando, e está se falando do batismo, vamos falar do batismo primeiro nas águas, né? Que é o batismo que João fez, que é por imersão. Por que por imersão? Porque é uma simbologia de um sepultamento. A pessoa, quando é batizada, é uma simbologia do sepultamento de um morto, né? O que acontece? Só com uma diferença grande, porque quando a pessoa é colocada, deitada na água com a mão assim, ela está sendo sepultada. E quando ela levanta da água, ela está sendo ressuscitada, amém? Quer dizer, o velho homem ficou lá e ele volta a nova criatura, né? Ressurgindo com o Senhor Jesus, ressurgiu ao terceiro dia. E ele profetizou e ele falou que Jesus batizava com o Espírito Santo. João profetizou isso, né? Que ele batizava com água e Jesus com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa, como muitos ensinam aí, né, de casa em casa. O Espírito Santo é uma força ativa, e chegam até a blasfemar em dizer: Deus é um Deus de três cabeças. Gente, é uma ignorância, as pessoas querem entrar naquilo que não entende, né? Pesquise e veja. Olhe para mim, olhe para você. Você tem corpo, alma e espírito. Nós somos semelhança de Deus. Por que não tem Pai, Filho e Espírito Santo, né? Esses três é um só. Não é um Deus de três cabeças como alguns apóstatas da fé, inclusive o presidente da doutrina deles, que chama Deus de três cabeças e fica de casa em casa, era desviado da igreja cristã, da igreja evangélica. E aí, por não concordar, aleluia, com a palavra de Deus, criou a sua própria escritura. Tanto que ele mentiu quando traduziu a Bíblia do inglês para o inglês. Ele disse que traduziu do hebraico, coisa que ele não sabia o hebraico, e ele foi pego na mentira. Então ninguém que prega mentira pode estar falando da verdade. Deus não vai glorificar a mentira, mas a verdade. Então em Atos capítulo 2 fala sobre o batismo no Espírito Santo.
aleluia, há uma preparação, aleluia. Ele manda o Senhor depois, ele pregando, quando ele está assunto aos céus, se preparando para voltar para o céu, depois de se oferecer em sacrifício, ele diz aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais vestido de poder. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. Você vai ver isso em toda a Escritura, e no capítulo 2 de Atos, não foi dado para aquele tempo, aleluia, como muitos pregam também, usando até do ensinamento bíblico, e faz a cabeça de muita gente dizendo que o batismo com o Espírito Santo só foi para o começo. Não, não, não. Se Deus sofre a variação, esse Deus não é o Deus Todo-Poderoso, né? Que ele é perfeito, ele não precisa ser mudado. Quem tem que ser transformado e mudado por dentro e por fora somos nós, principalmente por dentro. Porque tem pessoas que são mudadas por fora, mas por dentro continua a mesma casca grossa, o mesmo apego ao mundo, né? Com as suas coisas mundanas na vida terríveis. Mas essa água que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade Santa, está conosco, né? Então ali eles orando unanimemente, de repente Atos 2 descreve isso. Foram vistas por eles, aleluia, a língua como repartida como fogo. Mas primeiro veio um vento impetuoso que encheu toda a casa, a presença de Deus. Aí vem os intérpretes que interpretam segundo o seu ventre e não creem no batismo com o Espírito Santo, se conforma com uma vida fria, morna, em que seus membros não podem nem dizer glória a Deus, nem aleluia, nem a paz seja convosco, nem paz e graça, aleluia. Esses pregadores, entre doutrinadores frouxos, né? Porque toda pessoa que não assume a verdade é uma pessoa frouxa. Glória a Deus, uma pessoa medrosa, tímida. E a verdade de Deus, ela não pode ser adulterada. A verdade de Deus, ela é uma só, né? E se Jesus batizou, começou o evangelho batizando, ele continua o mesmo. E esse poder, ele nos dá ferramenta, capacidade. Está lá em 1 Coríntios 12, que fala sobre os dons, e 1 Coríntios 14 fala sobre os dons e fala também sobre o dom de língua. O que aconteceu com Pedro e os outros que estavam orando, eles começaram a falar em outras línguas. Então eu já vi muitos dizerem que é a língua da terra, aquela língua que Deus confundiu, né? E que todos falam, cada um fala de acordo com o seu continente, o português, o francês, o italiano. Não. Está se falando de língua celestial, né? Ele veio através da manifestação do Espírito Santo. O sinal do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Existe o falar em língua de forma comum, né? Existe variedade de línguas estranhas. Glória a Deus, quem não crê, busque. E pare de ficar usando a expressão dizendo que é demônio aquilo que você não conhece. Porque as pessoas se precipitam muito. Eu tenho o poder da minha fala, eu falo o que eu quero, eu digo o que eu quero, eu ensino o que eu quero. Se eu creio assim, eu vou falar assim. Não. Você precisa se esforçar para buscar a Deus em oração, para que o seu coração seja inundado com o poder de Deus, a palavra de Deus, para que os seus olhos de entendimento sejam iluminados, para você não ser cativo de homem algum, mas da palavra de Deus. E eu ouvi pessoas que instruam a palavra de Deus como ela é em todo o seu contexto, e não aquilo que eles querem ensinar de si mesmo, colocando zumbis na igreja, porque existem congregações, não vou citar nome, que parece mais que são pessoas que não saíram, aleluia, daquela vida morta, velha do mundo, né? Uma igreja opaca, uma igreja vazia de poder, porque não buscam os dons, não são incentivadas a buscar o dom, né? O batismo com o Espírito Santo, que dá esse vigor, aleluia, para que o homem, aleluia, cheio do Espírito Santo, glória a Deus, ele possa falar do Evangelho com poder, com ousadia, com determinação, e além de manifestar os dons, né, para libertar as pessoas nas áreas que o Senhor repartiu os dons, justamente essas ferramentas
para auxiliar a igreja, fortalecer a igreja nas áreas que ela precisa. Se você for ver os 1 Coríntios 12, fala sobre os dons, não é para aquele tempo, não vá atrás disso. Esse Deus que as pessoas pregam não é o nosso Deus, porque se fosse, eles pregariam o Deus que é o mesmo, que ele mesmo disse, eu sou o mesmo, né? Ele mesmo fala em toda a palavra, né? Eu sou Deus. Quando ele diz eu sou Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e quando ele fala isso, diz Moisés, ele está dizendo eu sou o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus de Pedro, ele é o mesmo Deus de Paulo. Amém? Ele é o nosso Deus, né? Não é um Deus que foi criado pela mão do homem, é um Deus que ele é o Todo-Poderoso. Então, você busca, aleluia, para receber o batismo com o Espírito Santo é você buscar Deus em oração, ter uma vida consagrada depois de ter aceitado Jesus e buscar e esperar o poder de Deus vir sobre você, o Senhor, dar o seu Espírito, né? Muito diz assim, a partir do momento que aceitou Jesus já tem o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é ele que convence de fato, mas o ser batizado, aleluia, é a partir do momento que você glorifica Jesus. Jesus, o Senhor é Deus, glória a ti, Jesus, o Senhor nosso Salvador, aleluia, glória a Deus. Quando você glorifica, o homem não foi feito para ficar uma múmia, ouvindo uma pregação tapado, não, é para glorificar a Deus, porque os anjos glorificam ao Senhor, as criaturas no céu glorificam a Deus o tempo todo, todos os seres que têm vida, louve ao Senhor. Então busque, glorifique, exalte o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Busque o batismo do Espírito Santo e você vai ver que, aleluia, essa água que ele falou àquela mulher ali no tanque, né? Glória a Deus, samaritana, né? Que se ela quisesse, ele daria daquela água, e essa água que a pessoa tomasse nunca mais ia ter sede. Está se referindo à presença dele através do Espírito Santo, que é essa água, né? Que sacia toda a sede e mata toda a fome, que é a presença maravilhosa do Espírito Santo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que o teu poder nesta hora se manifeste através dessa mensagem e possa despertar as pessoas que já receberam dons a buscarem os que estão desviados e que voltem para que esse Espírito Santo venha continuar fortalecendo, aleluia, o teu caráter em cada um. Fortalece, Pai, esse caráter cristão em nós constantemente, que esse Espírito Santo de vida, aleluia, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja sobre todos e dê força para cada um buscar a tua presença poderosamente, para que o teu poder venha desfazer toda a obra das trevas, aleluia, toda obra infrutuosa das trevas, para a tua glória. É assim que eu me despeço neste vídeo e agradeço o nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe e guarde e livre de todo mal. Shalom.